E bateu aí o desespero no senhor Donald Trump. Levou uma invertida agora que deve estar vendo passarinhos, o Donald Trump. Se fosse aí um desenho animado, tava vendo estrelinhas, passarinhos aí pelo ar. Por quê? Porque ontem, na sua própria rede social, o Donald Trump ameaçou novamente. Eu sei, parece até que é notícia repetida, que é coisa de uma semana atrás, de um mês atrás, mas não. Ontem, à noite, novamente, o Donald Trump fez um post aí dizendo que vai taxar os países do BRICS em 100%. Ele inclusive usou palavras muito parecidas com as que ele usou num discurso logo depois ele ganhar a eleição, em que ele diz, olha, vocês aí achem outro otário para comprar os seus produtos. Se vocês vão parar de usar o dólar, eu vou taxar vocês em 100%. Pois bem, o que o Trump não esperaria é que em menos de 12 horas ele ia começar a levar uma invertida daquelas que a coisa vai ficar ruim aí para os Estados Unidos da América. Ao mesmo tempo aí, o Trump também foi na rede social dele dizer que neste sábado, ou seja, amanhã, ele vai impor tarifas aí de 25% ao Canadá e ao México. O Trump está acabando aí com o NAFTA. NAFTA, para quem não sabe, é um acordo de livre comércio que tem entre os países da Norte América, América do Norte. O nome, inclusive, é NAFTA. O Bolsonaro chegou uma época a falar que ele queria tirar o N do NAFTA e criar um AFTA e colocar o Brasil nesse acordo de livre comércio. E que ele faria isso. Esse acordo aí de livre comércio foi, por muitos anos aí, extremamente maléfico para o México. Principalmente para o México, que assinou, ele tinha governos subservientes aos Estados Unidos, e assinou um acordo que era péssimo para o México. Porém, nos últimos anos, o México foi conseguindo tirar aí algum proveito disso. O que acontece é que o Trump não pode unilateralmente acabar com um acordo comercial de décadas. O México e o Canadá podem entrar na Organização Mundial do Comércio e pedir até sanções contra os Estados Unidos. E se o Trump acha que os Estados Unidos estão livres de sanções, ele está começando a ver que ele está muito enganado. E quem tem muito a ver com isso é essa mulher aqui, que eu vou te mostrar ao lado do presidente da Rússia. Esse encontro aqui foi em 2023. Tá em inglês, infelizmente, o vídeo, mas o presidente da Rússia tá falando aqui, né? Tá falando aqui com ela, e aí eu vou te mostrar quem é essa mulher. Dilma Rousseff é essa mulher. Inclusive, no discurso aqui, o presidente Vladimir Putin tá falando, olha, nas condições de hoje, não tá fácil aí da gente driblar o dólar, porque o que está acontecendo no campo das finanças é que o dólar é usado como aí um instrumento de pressão política. Então, o Putin já falava isso para Dilma, isso foi em 2023. Ano passado, em outubro, tem um outro vídeo em que o Putin, aí, quase emocionado, fala para Dilma, olha, muito obrigado pela sua contribuição na frente do Banco do BRICS. Por quê? Porque a ideia do Lula em 2023, era isso que o Putin estava discutindo com a Dilma, era criar uma moeda do BRICS. Uma moeda que fosse usada aí pelos países do BRICS nas suas transações internas e com os seus parceiros. Vamos lembrar que o BRICS são 11 países, que tem aí mais 13 países parceiros. E essa moeda não seria uma moeda como o real ou o euro, que é uma moeda que você tem ali física, a moeda. Não, é uma moeda só para transações internacionais, só transações aí da balança comercial entre países. Você não vai ver essa moeda circulando aí nas ruas. Pois bem, essa era a ideia que estava sendo levada a cabo até 2023, até que a Dilma deu uma outra ideia. A Dilma viu o que estava acontecendo ali no conflito da Ucrânia, que vários países impuseram sanções à Rússia. E o que aconteceu? As sanções eram feitas não por causa do uso do dólar. Não. As sanções eram feitas à Rússia por causa do sistema de pagamentos internacionais. Se você já fez ou recebeu algum pagamento internacional, você deve ter ouvido falar numa coisa chamada código SWIFT. Cada banco aí do mundo está no sistema SWIFT. E esse sistema é utilizado para que um banco faça pagamentos para um banco de outro país. O que acontece é o seguinte, quando os Estados Unidos ou os europeus querem impor sanções, eles simplesmente tiram os bancos de algum país do sistema SWIFT. Eu vou dar um exemplo, os bancos da Coreia do Norte não estão nesse sistema. Então, se você quiser fazer negócios com a Coreia do Norte, você não consegue, nem se você quiser. É por isso que o país fica completamente isolado. Os bancos cubanos estão fora do sistema SWIFT. Então, se você quiser fazer negócios com uma empresa cubana, você não consegue enviar dinheiro para eles. Não é fácil enviar dinheiro para eles. Chegaram a ameaçar tirar alguns dos bancos russos do sistema SWIFT e deixar só um ou outro banco ali que eram responsáveis ali por receber pagamentos de gás e alguns outros pagamentos. Logo, a Dilma deu a ideia
a Vladimir Putin. Falou, o que a gente precisa não é criar uma moeda nova, mais do que isso, a gente precisa criar um novo sistema de pagamentos internacional. Por quê? Porque se os Estados Unidos quiserem impor sanções a qualquer país pelo motivo que for, vai ter um outro sistema e esse país vai estar no sistema. Se a gente não vai impor sanção a esse país também, esse país vai continuar no sistema. Pior para os Estados Unidos é se esse sistema novo começar a ser mais utilizado que o sistema SWIFT. Para quem não sabe, o sistema atual é coordenado por Estados Unidos, Suíça e Reino Unido, Japão e alguns países aí da União Europeia. Quer dizer, todos aliados dos Estados Unidos da América. O novo sistema seria coordenado pelo BRICS. E aí, os países adeririam. O que acontece é que, até o final do ano passado, 143 países tinham dito, queremos aderir aí ao novo sistema. Ou seja, o BRICS tem aí, demora para fazer um sistema aí de pagamentos global, mas o BRICS tem aí a possibilidade. Por isso, logo depois da declaração do Trump aí, em que ele ameaçava o BRICS com sanções de até 100%, o que aconteceu foi que, hoje de manhã, o porta-voz aí do governo russo, que é o Peskov, ele falou o seguinte, olha, a gente não está pensando em criar uma moeda nossa, a gente também, isso não está mais nos nossos planos, a gente nunca nem levou a cabo aí esse plano de criar uma moeda nossa. Nós temos outros planos aí. Nós vamos focar agora num sistema de pagamentos diferente aí do sistema SWIFT. O que fez aí o porta-voz do governo russo foi falar o seguinte, olha, Trump, não é sobre usar ou não usar o dólar, é o sistema de pagamento. Vocês têm um que vocês podem pôr sanção a quem vocês quiserem, a gente vai fazer um outro. E uma coisa, ele não negou que vai parar de usar o dólar. Isso é o importante, ele não negou. Ele só falou que o importante agora não é criar uma moeda nova, é ter um sistema de pagamento ali em que os países vão ficar alheios às sanções dos Estados Unidos. Porque, em teoria, o sistema SWIFT foi criado para ter ali 100% de privacidade nas transações. Então, se um banco A faz transferência para um banco B, não se sabe qual foi o montante, não se sabe como foi e tal. Só que na prática, os Estados Unidos da América e o Reino Unido, e também, em parte, aí a Suíça, o Japão, esses países, têm acesso, sim, a saber ali a privacidade das transações, saber dados sigilosos sobre as transações. Essa é a prática. E nós sabemos que os Estados Unidos, várias vezes na história, mentiram, dizendo que não estavam fazendo algo, e quando eles estavam fazendo algo ilegal. Como, por exemplo, monitorar os pagamentos do sistema SWIFT. Então já não se confia mais no sistema de pagamentos aí dos Estados Unidos. Por isso, o BRICS agora deu invertido e falou, não, Trump, fique falando sozinho aí. A gente vai criar agora o nosso sistema, essa é a nossa prioridade. É por isso que o Putin estava agradecendo a Dilma em outubro de 2024, e por isso aí que o Putin com a Dilma também, que foi quem pegou a ideia do Lula e falou, tem um X da questão aqui que vai ser o que vai mudar o jogo completamente. E os Estados Unidos não vão nem ver de onde veio a pancada. É o sistema de pagamentos. Mais do que a moeda, a gente, com um sistema de pagamentos novo, a gente pode usar a moeda que a gente quiser. Que a gente vai poder parar de usar o dólar. Uma coisa é você usar o sistema dos Estados Unidos de pagamento, e aí o Brasil faz negócios com a China, por exemplo, e o negócio é em dólar. E aí o Brasil e a China dizem, não, vamos parar de usar o dólar e vamos usar o yuan chinês nas nossas transações. E aí o Trump fica sabendo. Por quê? Porque, tá usando o sistema americano, o sistema SWIFT. Mas não tem privacidade? Como é que ele fica sabendo? Pois esse é o X da questão. Como é que ele fica sabendo? A ponto de ameaçar os países do BRICS. Então não tem a privacidade, né? Você está violando o seu sistema de pagamento e violando a lei internacional também. Até alguém provar isso, é impossível contra os Estados Unidos da América, mas todo mundo sabe. É aquele crime que todo mundo sabe que está sendo cometido e todo mundo fica quieto. Pois bem, quando tem um sistema de pagamentos novo, o que acontece? Os Estados Unidos não vão poder violar esse sistema de pagamento. E aí, se o Brasil quiser fazer negócios com a China em yuan, por exemplo, se o Brasil quiser fazer negócios com a Bolívia em reais ou em qualquer outra moeda que não seja o dólar, os Estados Unidos da América não vão... Primeiro, eles não vão ter como provar isso. Segundo, eles não vão ter como ficar sabendo disso. Eles não vão ter como falar, olha, o Brasil e a China, por exemplo, tem uma balança comercial aí, vamos pôr de 100 bilhões de dólares. Desses 100 bilhões, 99 foram na moeda do Brasil ou da China. Só 1% foi em dólar. Não vai ter como eles saberem disso.
E aí o Trump não vai ter como levar a cabo aí os seus planos de falar, vou impor sanção e tudo mais. Até porque quem vai começar a se isolar do mundo são os Estados Unidos. Porque 143 países já aderiram, inclusive vários aí da União Europeia. Quem não aderiu aí? Estados Unidos, Inglaterra, Suíça, esses que são os que mandam no código SWIFT. Esses países vão ser obrigados a aderir. Obrigados. Por quê? Porque quando entrarem os maiores bancos do mundo, que são os bancos chineses, que já estão aderindo, quando o sistema de pagamento começar a funcionar e tem os bancos chineses ali, não vai ter como um banco suíço falar, pô, eu não vou estar no sistema aqui do banco chinês, que está exigindo que use esse sistema aqui, porque eles não vão mais usar o SWIFT. Não vai ter como. Aí quem quiser usar um sistema, que é o sistema aí norte-americano, usa. Quem quiser usar o outro, usa. E aí o Trump não vai ter como impor, vocês não podem usar um sistema de pagamento. O Trump não tem como impor sistema de pagamento a ninguém. Ele pode falar, vocês têm que usar o dólar. Já está difícil dele tentar impor isso aí, porque os países já têm aí um plano para isolar os Estados Unidos o máximo possível. Ele ameaça aí com tarifas, o que ele não fala, e os estadunidenses não entenderam, eu estava vendo algumas entrevistas lá nos Estados Unidos, eles são muito burros, tá? O estadunidense normalmente é uma pessoa extremamente manipulada desde que nasce. Eles acham que quem vai pagar essas tarifas são os países. Olha, o Trump vai impor 100% de tarifas à China. A China vai se ferrar para pagar. Não. Quem paga imposto é você. Eu dou um exemplo. Se você compra esse celular aqui, vamos supor que custa 2 mil esse celular. Se em algum momento esse celular é produzido onde? Acredito eu que na Coreia do Sul, Samsung. Vietnã. Se em algum porcento o Brasil chega e fala, vou impor 100% de tarifa ao Vietnã, esse celular, em vez de custar 2 mil, vai custar 4 mil. E aí o que acontece? Quem vai pagar 2 mil a mais? Você, não é o governo do Vietnã. Então, quando o Trump está ameaçando essas tarifas, ele está ameaçando o próprio cidadão estadunidense e não os países. Todo mundo já percebeu isso, obviamente. Quem não percebeu isso são apenas os cidadãos estadunidenses. Por isso que o Trump não leva a cabo aí as tarifas que ele está falando. Até o momento, assinado mesmo, a única coisa que ele assinou foi tarifas contra Taiwan, que o governo chinês aplaudiu de pé. Falou, obrigado, você está ajudando muito a gente, está ajudando muito lá na frente, isso vai ajudar a reunificação de Taiwan com a China e está dando de bandeja, foram tarifas aí a chips e semicondutores de Taiwan, está dando de bandeja o Taiwan é o maior produtor do mundo disso aí e é necessário, chips e semicondutores são necessários para a tecnologia aí, para as novas tecnologias do mundo. E aí, Taiwan vai vender para quem? Para a China. Agora, vendia para os Estados Unidos, as empresas estadunidenses não vão ter como pagar o mesmo, porque vão ter que pagar 25% a mais aí de preço, quem paga são essas empresas, e aí Taiwan vai vender para a China, porque para a China não vai ter 25% de imposto. Então o governo chinês está rindo à toa, o governo russo está rindo aí da ameaça do Trump, e aí o Lula colocou a Dilma no lugar certo, você vê o casamento, o Lula teve uma ideia, a Dilma foi lá e melhorou a ideia do Lula. E ainda falou pro Putin, o Putin falou, pô, genial! E a Dilma também conversou aí com o Xi Jinping durante o ano de 2023, 2024, e eles falaram, genial! Por isso que o Banco do BRICS tá crescendo muito. E olha só que coisa, o assunto aí da semana, do começo da semana, foi que o Trump tentou aí peitar o governo colombiano, e o presidente da Colômbia peitou o Trump. E o Trump foi obrigado, no fim, a enviar os deportados sem algemas, aí, até com lanchinho, em condições dignas, que é o que ele não queria. Uma coisa que a imprensa não vai te falar é porque que a Colômbia estava com condições de peitar o Trump, inclusive a ponto do governo colombiano falar, eu vou impor tarifa aos produtos dos Estados Unidos também de 25%, vou aumentar 50% e vou mandar aí, os estadunidenses que estão na Colômbia sem visto vão ter que vir para a imigração agora. Senão vou deportar todo mundo. Por que o presidente da Colômbia pôde peitar o Donald Trump dessa maneira? Veremos aqui. 9 de novembro, 3 dias depois da eleição nos Estados Unidos, 2 dias depois, 48 horas depois de ser anunciada a vitória do Trump. Ricardo Bonilha anuncia que Colômbia busca unir-se ao Banco de Desenvolvimento do BRICS e fortalecer os laços comerciais com a Ásia. Quem é Ricardo Bonilha? Ministro da Fazenda da Colômbia, ministro da Economia. Ou seja, logo depois que o Trump ganhou a eleição, a Colômbia e outros países passaram aí a assinar aí a carta de intenção de se unir ao Banco do BRICS. Por quê? Porque se o Trump impõe qualquer coisa a eles têm o BRICS ali. Tem justo o banco que é presidido por quem? Dilma Rousseff. É muito bom ver aí a Dilma Rousseff liderar
a desdolarização do mundo e a queda do imperialismo estadunidense. O Trump agora tenta usar medidas do imperialismo e ele tá batendo aí, ó, dando murro em ponta de faca e se ferrando de verde e amarelo aí, ó. Minha esposa passou, ó, ficou até mais bonito o vídeo. Pois bem, então ficamos por aqui. Falou!